12h03. Vamos começar o programa falando sobre política. O assunto do dia hoje é o jantar que teve ontem em Brasília, na casa, de Eunício de Oliveira, ex-senador cearense, que reuniu lá o ex-presidente Lula. Ele era o grande convidado de honra, e muitas autoridades políticas, principalmente do MDB do Nordeste, entre esses convidados, o ex-senador Garibaldi Alves Filho, o deputado federal Walter Alves, e como reuniu também composição ali do PT, a própria governadora Fátima, o senador Jean Paul Prats, foi praticamente uma oficialização da chapa Fátima Bezerra Walter Alves, não é isso, Túlio? É isso, Ana Karina. O jantar de ontem foi uma forma do ex-presidente Lula se aproximar mais ainda do MDB. O jantar foi organizado pela ala do MDB que quer apoiar a candidatura de Lula ainda no primeiro turno, especialmente o ex-senador Eunício Oliveira, que foi ministro das comunicações no governo Lula, foi presidente do Senado e milita na política do Ceará e tem realmente uma forte influência no MDB. Juntamente com Renan Calheiros, eles dois foram os dois articuladores desse jantar, que contou com muita gente, muitos senadores e ex-senadores do MDB e também do PT. O potiguar Jean Paul Prats, que é senador pelo PT, também esteve lá. E, com um detalhe, o ex-senador Garibaldi Alves Filho teve direito, inclusive, a usar da palavra, fazendo algumas ponderações no momento em que estava acontecendo esse jantar. A definição em relação à chapa majoritária do Rio Grande do Norte, encabeçada pela governadora Maria de Fátima Bezerra, foi só reforçada pelo ex-presidente Lula. E aí o diálogo ocorreu da seguinte forma: Lula estava, porque essa reunião foi com todos do MDB de vários estados, então não houve reuniões pontuais para cada estado, mas aqueles estados em que havia pendências, algo a se resolver em relação à questão da sucessão estadual, aí sim, eles tiveram direito a um contato diferenciado. E em determinado momento, o jantar começou de 7h30 da noite, começou cedo e terminou quase meia-noite. Em determinado momento, o ex-presidente Lula, ao lado da presidente do PT nacional, Gleisi Hoffmann, juntamente com Isnaldo Bulhões, que é o líder do MDB na Câmara dos Deputados, e mais o ex-senador Garibaldi Filho e o deputado federal Walter Alves. Fizeram aquela rodinha e aí Lula disse, foi difícil o parto, viu? Mas resolvemos, graças a Deus. A Gleisi também disse, realmente conseguimos, graças a Deus está tudo resolvido agora, falta só o anúncio oficial. Justamente porque foi através do ex-presidente Lula que saiu a formação dessa chapa Walter Alves como vice da governadora Fátima Bezerra. Até pouco tempo atrás, Walter Alves, seria o candidato a vice na chapa com o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza. Era uma chapa que tinha ali já 90% de chance de ser confirmada, oficializada, e o presidente Lula, o ex-presidente, entrou na jogada, justamente para desarticular a oposição e trazer o MDB de fato para o governo Fátima, confirmando aí essa chapa, essa aliança, Walter Alves como vice. Então ele sim foi o grande patrocinador, o padrinho dessa chapa, não é, Túlio? É verdade. Lula tinha uma visão de que o MDB é necessário na chapa de Fátima, e também pelo fato de ser estrategicamente ter a vinculação em relação à questão nacional, era interessante que o MDB, até pelo simbolismo que representa para a questão nacional da aliança macro que Lula quer fazer, de dizer que nos estados do Nordeste o MDB está todo no seu palanque. Isso aí é simbólico para Lula, que escalou Renan Calheiros para fazer esse trabalho. E o próprio Lula já havia conversado com Garibaldi e Walter aqui da outra vez. E agora foi só para definir realmente. O Lula já havia conversado com Fátima essa semana, conversou novamente ontem. Walter e Garibaldi também vão conversar com a governadora. Estava previsto o anúncio
anúncio oficial da chapa de Lula e Alckmin para o próximo dia 30 deste mês, que cairia justamente num sábado, 30 de abril. Foi adiado. Porém, foi adiado. Exatamente. Iria ser anunciado as candidaturas em aliança com o PT e MDB iriam pegar carona nesse anúncio do dia 30, porém foi adiado. Não se sabe se o governo, a governadora e mais o deputado Walter Alves e Garibaldi vão antecipar e vão anunciar o fechamento da chapa ou se vão aguardar pela questão nacional. O fato é que ambos já conversaram, o PT do Rio Grande do Norte sabe desse interesse de Lula, cedeu já porque havia alguns focos de resistência. A governadora sempre manteve uma boa relação com Garibaldi e com o próprio Walter, gosta dele, não o vê com medo, com receio de uma conspiração futura, apenas via que naquele momento se colocar dois Alves numa chapa poderia ser algo negativo. Quem está acompanhando o nosso programa pelo canal do YouTube está vendo várias fotos postadas do jantar de ontem. Esse jantar em Brasília, né, entre as lideranças do MDB com o ex-presidente Lula, todos sorridentes. Tem ali ao lado do ex-presidente Lula, Walter Alves de um lado, Garibaldi Alves Filho de outro, o senador Jean Paul Prats também. Você falou em muitos Alves, né, na chapa, por isso esse receio da governadora Fátima, mas ontem, Túlio Lemos, parece que no menu, no cardápio do jantar, também teve muita conversa para o Senado, não é isso? O senador Jean Paul Prats tentando ali articular ainda a sua candidatura, rifando o Carlos Eduardo. Que seria um prato à parte. Bom, a questão... Seria Carlos Eduardo assado? Lá o cardápio foi peixe, carne, camarão, teve de tudo no jantar de Eunício lá. Teve para picanha? Lula. Certamente. Perguntar a Girão se ele levou. A questão é a seguinte, a questão é que a chapa fechada com Fátima e Walter Alves, porém essa situação ainda incomoda o PT de ter perdido a vaga de senador. Jean Paul Prats foi convidado, está projetado no PT como uma figura de ponta de lança, tem uma boa relação com o ex-presidente Lula, é interlocutor para assuntos inclusive nacionais e internacionais, alcançou um nível de relacionamento dentro do PT muito alto, hoje ele é ouvido para certas discussões partidárias e aí o PT, uma parte do PT que não aceita essa candidatura de Carlos Eduardo. Ainda há a possibilidade de mudança da chapa? Sempre há, desde que não haja o anúncio oficial, sempre há a possibilidade de mudança de chapa. Mas hoje, se fosse anunciar a chapa, Fátima anunciaria ela governadora, Walter Alves vice, Carlos Eduardo senador, com Jean Paul Prats como primeiro suplente. Será que essa demora é estratégica justamente para ver se alguma coisa ainda muda no cenário em relação à vaga de Senado? É possível que haja essa demora estratégica. O fato é que o MDB, aliás, o PT nacional, ainda sonha com essa cadeira, mas respeita o que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque foi dado o direito à prerrogativa da governadora estabelecer o que é importante para a sua reeleição. A prioridade do PT do Rio Grande do Norte é reeleger Fátima. A prioridade do PT nacional é eleger Lula. Então, ambos estão com todas as prerrogativas para fazer o que bem entender e justificar nas instâncias partidárias. Sabe o que aconteceu semana passada? Antes daquela situação do PSB, eu conversando com uma figura nacional do PT, inclusive, sabe o que aconteceu quando Lula foi receber aquele apoio de Alckmin no PSB? Simplesmente uma parte da cúpula do PT que não gostaria de ver Geraldo Alckmin como vice de Lula, nem perto dele, começou a insistir e inflamar dentro do partido
que não queria, que Lula não precisava daquilo, que Alckmin era golpista, que isso, que aquilo, pá. Lula simplesmente olhou e disse, não tem problema, arranja outro candidato. Então, só para concluir, porque isso é um fato verdadeiro que aconteceu, que aí, quando o Lula disse, arranja outro candidato, eu não sou. Se eu não posso fazer a articulação da minha eleição, da minha candidatura, quem foi 8 anos presidente e elegeu o seu sucessor ou sucessora, eu não posso fazer minha articulação, então vocês arranjam outro candidato. Aí, pro lugar dele, inclusive, não pro vice. Lógico, não, pro lugar dele. O candidato que ele disse era o seguinte, eu não sou mais candidato, vou para São Bernardo e fico assistindo vocês fazerem política. Aí todo mundo baixou o fogo. É a mesma coisa que Fátima não chegou a dizer isso aqui. Mas naquelas brigas internas e algumas declarações públicas, né, a governadora disse, a prioridade é o quê? É o PT manter o governo do Estado, que conquistou ineditamente pela primeira vez, e principalmente uma sindicalista de origem popular e tal. Sim, então me deixe fazer a articulação que eu acho que vai ser importante para minha reeleição, para a reeleição do governo do PT. E aí foi quando ela conseguiu realmente aquela assinatura do PT dizendo que Fátima era quem estava responsável pela articulação e por falar política em relação ao partido. Ainda sobre o jantar de ontem, quem também esteve em Brasília, segundo os veículos de comunicação, foi o próprio Carlos Eduardo, chamado urgente de Carlos Lupe, que é o dirigente nacional do PDT. Só que ele, mesmo estando em Brasília, não foi convidado para o jantar com Lula. E aí, Túlio? Não, isso aí ele não seria convidado para o jantar com Lula, né? Carlos Eduardo ainda está em estágio probatório dentro do grupo do PT. Essas situações dele de certas infidelidades junto ao MDB, ao PDT, não tem pegado bem para o PT, que quer inclusive sua candidatura. Dentro do governo Fátima e dentro do Partido dos Trabalhadores, há algumas pessoas que gozam inclusive da confiança da governadora, que desejam Carlos Eduardo senador na chapa com Fátima, mas há outros que veem um provável traidor mais adiante, um traidor do partido, porque ninguém sabe que posição ele vai tomar lá na frente, um traidor do esquema do PT, porque eles já acham que Carlos Eduardo já em 2026 seria candidato contra Fátima, já em 2024 na eleição de Natal ele já apoiaria um outro candidato contra o PT e contra Fátima. Então há uma divisão dentro do PT, não é pacífica essa situação. O problema é que, assim como Lula fez lá em Brasília, em São Paulo, Fátima fez aqui. Eu preciso porque é interessante por isso, por aquilo. Justificou junto ao PT que precisava. Tanto é que dessa vez há alguns integrantes também que torcem a cara para a aliança com Walter Alves na questão de vice e Garibaldi, e aí ela está mostrando que, independente dessa questão de oligarquia, que isso é uma coisa passada, o importante é que tem o MDB passada, na chapa. Como assim? Não existe mais oligarquia? Não é que não exista, mas a discussão não é essa, né? Então ela disse o quê? A importância do MDB na chapa e a importância também porque estamos atendendo a um pedido de Luiz Inácio Lula da Silva. Então essa questão de Fátima ela justificou, mesmo alguns continuam sem entender a questão de Carlos Eduardo e também sem querer aceitar a questão de Walter. Mas isso está encaminhado e nessa conversa de ontem, Gleisi estava, que ficou de trabalhar internamente essa situação, Gleisi Hoffmann, ela estava bastante animada conversando com Walter e conversando com Garibaldi, dizendo que a coisa já estava sacramentada, tudo definido. Por quê? Eles disseram isso? Porque ambos conversaram com Fátima antes de conversar com Garibaldi e com Walter. Nessas novas configurações do PT, eles jogam fora o discurso contra as oligarquias, inclusive o discurso que ajudou a eleger a governadora na última campanha, né? A candidata de origem popular, enfim, do sindicalismo, estava lutando ali contra as oligarquias. Esse discurso acaba e também acaba com aquele discurso dos golpistas, né? O MDB era o partido golpista que teria articulado o impeachment da presidente Dilma. O MDB, que era o vice, o Michel Temer era o vice do MDB e assumiu a presidência, e eles fizeram ali todo um desgaste do governo Temer, dizendo que era um governo ilegítimo, era um governo golpista. Acabou também isso.
disso. Então trazem de volta o MDB, mesmo depois do discurso golpista. Essa questão do passado, não há virgens na política nacional, nem muito menos na local. Se for procurar quem ficou contra numa eleição e a favor na outra, não sobra ninguém. Então, essa questão, o discurso de Fátima é mantido em relação à questão de ser uma ex-sindicalista de origem popular que ganhou o governo do estado. Quanto à questão das oligarquias, isso foi quando existia aquela disputa aqui no Rio Grande do Norte, principalmente, que se revezavam no poder as oligarquias Alves e Maia. Mas com um detalhe, ambos sempre foram votados, à exceção de José Agripino, quando foi nomeado prefeito biônico da Prefeitura de Natal em 78. De lá para cá, ele nunca teve um mandato, e o pai dele, que foi governador biônico também, assim como Lavoisier Maia, já ele, Zé Agripino, foi eleito governador em 82 contra Luiz Alves. Então essa questão de oligarquia ou não, isso é votado pelo povo, ninguém está lá mais biônico, ninguém alcança um determinado mandato sem passar pelo crivo popular. Então foi perdendo essa força, essa questão das oligarquias, porque você se submete ao voto popular. No caso, por exemplo, ontem, antes de Lula ir para o jantar, ele teve uma conversa com Sarney, né? Sarney era aquele de 85, que era a inflação de Sarney, era não sei o que, o PT fez campanhas em cima de... E quem estava lá representando José Ribamar Sarney foi o filho dele, Sarney Filho, que foi ministro dos governos do PT. Então essa questão aí é ultrapassada do ponto de vista político, porque se você for olhar para qualquer chapa, para qualquer grupo político aqui no Rio Grande do Norte, você vai ver quem ontem dizia que o azul era bonito, hoje diz que é feio. Quem ontem dizia que o vermelho era feio, hoje diz que é bonito. Então, essa é uma questão superada do ponto de vista, se o eleitor concorda ou não, é outra história. Se ele vê isso como oportunismo de um lado, de outro, é outra história, né? Quando o Lula vai e recebe Geraldo Alckmin, que foi seu adversário direto e adversário também de Dilma numa eleição direta, e diz que agora a gente precisa de aliança para poder governar. Inclusive, Karina, nessa de ontem, Lula fez um detalhe, sempre falando muito respeitosamente sobre a senadora Simone Tebet. Era sobre isso que eu ia perguntar. Pronto. Como é que fica a situação da senadora Simone Tebet, hoje pré-candidata a presidente da República pelo MDB, tentando viabilizar seu nome como alternativa justamente a essa polarização? Nem Bolsonaro, nem Lula, eles trabalham por uma terceira via e o nome dela, né, se lança aí como essa alternativa. Como é que fica aí essa participação de tantos MDBistas, né, apoiando Lula, muitos inclusive já anunciando apoio no próprio primeiro turno e não apenas no segundo, tendo uma candidata do partido? A situação da senadora Simone Tebet, em que pesem os inúmeros elogios feitos por todos que usaram a palavra, não é confortável enquanto candidata. Por quê? Não só pelo fato de que ela vê líderes de seu partido apoiando, anunciando apoio a uma candidatura de outro partido, mas principalmente pelo fato de que os maiores argumentos utilizados pelas lideranças que articulam essa questão do apoio do MDB à candidatura de Lula é que a candidatura de Simone não decolou. Ela não alcançou um percentual satisfatório a ponto de que o MDB deixasse de apoiar a candidatura de Lula e fortalecesse integralmente a candidatura dela. Dessa forma, os MDBistas estão conversando e convencendo Simone de que o ideal, principalmente pelo fato de que há uma polarização muito exacerbada entre Lula e Bolsonaro, e com o crescimento de Bolsonaro, a recuperação nas pesquisas, é importante que, se o MDB der apoio ao PT, a Lula, ele poderia ganhar a eleição no primeiro turno, não deixando riscos para o segundo turno. Então, é uma situação em que
Mais adiante, o MDB vai discutir isso. Na eleição passada, já houve situação semelhante. O MDB pegou a candidatura de Henrique Meirelles, que havia sido presidente do Banco Central, né, que ele chama o Meirelles que ele resolve, era o slogan que ele usava na campanha, e teve menos de 2% dos votos válidos. Então, o MDB não quer marcar posição apenas, quer fazer parte de um grupo que possa efetivamente influenciar na vitória. E como o MDB, tirando aquele ponto, porque o MDB foi absolutamente obediente e não foi golpista em nenhum momento nos governos de Lula. O que é que aconteceu? Aconteceu no mandato de Dilma, extremamente arrogante, inábil politicamente, sem realmente conversar com a classe política, terminou produzindo um efeito de distanciamento do partido, dos partidos que eram aliados. Inclusive, para o ouvinte lembrar, que Henrique, como líder do MDB e naquele momento presidente da Câmara, Henrique levou para Dilma um bambolê de presente para ver se ela tinha jogo de cintura. Simbolizar, dizendo que é para ter jogo de cintura para tratar com a classe política. Mas na eleição não diziam que Lula ia eleger um poste? Ela cumpriu bem seu papel. Não é questão de cumprir o papel. Ela estava na condição de presidente da República, mas sabendo que um presidente precisa ter governabilidade. Nem todo mundo que chega a um mandato eletivo, principalmente no executivo, pode cumprir com aquilo que disse na campanha. Em que sentido eu estou dizendo isso? Não estou falando em promessas de campanha, estou falando em termos de comportamento. Qual foi o discurso de Jair Messias Bolsonaro? Não quero conversa com o Centrão, vou mudar tudo, vou não sei o quê, e hoje é o Centrão quem o governa. É o Centrão quem determina quais são os rumos do governo. Ele está errado em fazer isso? Não, porque ele está trabalhando pela governabilidade. Dilma foi caçada justamente, não foi por nada de corrupção, foi por uma invenção chamada pedalada fiscal. E aí, por conta da falta de lastro político e também pelo governo que estava impopular, o desemprego aumentando, a questão da gasolina. Lembre-se que no momento da cassação de Dilma, tinha vários vídeos nas redes sociais reclamando do preço da gasolina, que era R$3 na época. Imagine hoje, por que Bolsonaro não cai? Porque ele está com o respaldo do Congresso. Por muito menos Dilma caiu, pela questão popular, né? E a questão da falta de respaldo. Então, hoje essa situação, na verdade, a governabilidade ela é necessária. Quando o Lula vem chamar um camarada que disputou com ele 2 eleições contra o partido, tem um viés mais à direita, mais de centro-direita, tem realmente uma conotação mais conservadora, ele sabe o que está fazendo em relação às alianças políticas. É possível Lula sofrer um golpe? Muito difícil, porque o comportamento de Lula é absolutamente diferente do comportamento de Dilma. Vamos lá voltar rapidinho sobre essa questão. Você quer um escândalo mais forte do que houve o Mensalão? Mensalão com todas as provas, com tudo, as declarações, Roberto Jefferson dizendo como era o dinheiro, recebia para comprar os deputados, no governo de quem? Luiz Inácio Lula da Silva. E por que Lula não foi cassado? Porque ele tinha respaldo no Congresso. Porque Dilma foi? Porque não tinha. Que você concorde com isso ou não concorde, são os fatos históricos. A mesma coisa agora com Bolsonaro. Quando o Bolsonaro quis comprar a briga, isso aí está inclusive num livro lançado agora recente pelo jornalista Guilherme Amado, colunista do site Metrópolis. Ele disse que naquele dia, naqueles eventos do 7 de setembro, Bolsonaro esculhambando com os ministros do Supremo, ele foi lá e disse a Bolsonaro, se o senhor comprar essa briga com o Supremo, eu não vou, eu fico com o Supremo. Foi um dos pontos que fizeram com que Bolsonaro recuasse e usou Temer para apagar o fogo, ligar para o carequinha lá, para o Alexandre Moraes e refazer o seu rumo. Mas ali tinha tudo para Bolsonaro tentar um golpe ou ele ser golpeado pela própria classe política. Então, a classe política hoje vive e sobrevive de governabilidade e dos contrários, né? É o contraditório. O Congresso é formado por partidos
partidos e integrantes de várias correntes, de vários pensamentos distintos. Mas voltando à nossa questão daqui, a situação foi essa. No jantar, inclusive, olha só, Garibaldi usou da palavra, né, e ponderou para que Lula parasse de falar naquela questão de regular a imprensa. E aí Lula foi e disse, não, mas eu não estou falando essa situação de regular a imprensa nesse sentido. Aí ele foi, explicou e chegaram a um consenso. E o que é que Lula, nessa discussão de ontem, disse lá nesse jantar de ontem? Disse que precisa sair dessa pauta comportamental. Precisamos voltar a discutir as questões sociais e os problemas do Brasil. Está incomodado o ex-presidente Lula. Por quê? Porque essa pauta conservadora. Essa pauta comportamental a qual ele se referiu no jantar de ontem é justamente essa discussão de aborto, a discussão de drogas, LGBT, família e tal. Essa pauta, ela é polêmica e, consequentemente, ela fica no moído, fica no 8 e não termina nunca. Então é preciso sair dessa pauta. Isso Lula disse, fez referência várias vezes a Simone Tebet, exaltando inclusive suas qualidades e, naturalmente, dizendo que tem que ser respeitada essa posição dela enquanto querer ser candidata. Atendendo a uma sugestão da Luciana Maia, que já está aqui no nosso chat, assistindo o programa, interagindo conosco. Túlio, você dá uma respirada aí, enquanto eu trago aqui um outro tema, porque a gente falou aí na senadora Simone Tebet. Ela, não só ela, mas ela, o ex-ministro Sérgio Moro, o Eduardo Leite, João Dória e Ciro Gomes foram convidados para participarem de um congresso lá nos Estados Unidos, um congresso que foi organizado por brasileiros, viu, Túlio Lemos? Eles foram sabatinados e o tema desse congresso foi justamente o papel da terceira via nas eleições de 2022. Agora, quem chamou mesmo a atenção nesse congresso que foi organizado lá nos Estados Unidos foi o ex-ministro Sérgio Moro, quando foi questionado sobre a questão da Operação Lava Jato, as questões envolvendo a Operação Lava Jato. Durante essa batina, o ex-juiz, criticou um advogado que